A gente está de volta com o Amazônia em Debate, hoje discutindo a PEC 37. Nossos convidados são a Procuradora de Justiça, Jussara Por Deus, e também o delegado vice-presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Amazonas, Raimundo Pontes Filho. Doutora Jussara, quem é que está junto com o Ministério Público contra a PEC 37? Junto com o Ministério Público está o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que declarou esta semana que a sociedade brasileira não merece mais isso. E esta semana também o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, também disse que a PEC 37 é um equívoco terrível. Também esta semana a ministra Eliana Calmon, do STJ, que ao abrir um curso sobre improbidade administrativa para juízes, ela disse também que era contra a PEC 37 e a favor do poder investigatório do Ministério Público, porque ela entende também que retirar o poder investigatório do Ministério Público é estimular a impunidade. E, além dessas personalidades... A senhora tem um instrumento aqui na mão que está circulando o país, não? Ah, sim, nós temos aqui um abaixo-assinado, porque o Ministério Público do Brasil, a partir de fevereiro passado, quando foi pedido pauta para julgamento dessa PEC, que já foi aprovada na comissão, houve uma mobilização nacional do Ministério Público. E então o nosso Conselho Nacional do Ministério Público, a Confederação das Associações do Ministério Público do Brasil, começaram uma campanha que se chama Brasil contra a Impunidade. E nós temos o site Brasil contra a Impunidade e temos também no site do Ministério Público de São Paulo, do Ministério Público do Paraná, esse abaixo-assinado que até ontem nós tínhamos mais de 200 mil assinaturas só de voto eletrônico, fora os votos que estão sendo colhidos fisicamente, para serem encaminhados. Amanhã nós estaremos em Brasília, num seminário de combate à corrupção, no Ministério Público do Distrito Federal, com a presença de conselheiros do Conselho Nacional, de todos os procuradores gerais do Brasil e também os presidentes de associações do Ministério Público. E depois vamos ter uma palestra do ministro Carlos Aires Brito a favor do poder investigatório do Ministério Público. E depois do debate entre os membros da classe, nos encontraremos às 15 horas em frente às bandeiras para uma caminhada até ao Congresso Nacional. Em que estágio está a votação dessa PEC no Congresso? Quem sabe de vocês? Bom, foi aprovada na comissão e foi pedido pauta para... Na Comissão de Constituição e Justiça, então, da Câmara Federal. Da Câmara. Isso. Então, falta ainda ela ser submetida ao Senado Federal. Falta ao plenário. Ao plenário, sim. E depois ao Senado. Agora, quem está a favor, Pontes Filho, da PEC 37? Bem, nós acreditamos que, além dos delegados, das associações de delegados em todo o país, o levantamento é que diversas organizações estão dando apoio. Um exemplo, a OAB de São Paulo, a OAB de alguns estados já manifestou esse apoio à PEC 37, inclusive constituiu uma comissão para esclarecer sobre a PEC, organizações ligadas de policiais federais, policiais estaduais e organizações profissionais que dão apoio a essa causa por entender aí uma questão de esclarecimento das atribuições, porque como nós estávamos falando, a grande confusão desse debate é que ele está sendo visto como se ele realmente fosse afrontar as atribuições ministeriais, que seria realmente um equívoco, seria algo frontal à cidadania, mas nós não vemos como isso vai retirar o poder de requisição do Ministério Público. A PEC está aí, tem 3 linhas, ela na verdade trata apenas de um tipo de investigação, que é a investigação criminal que a polícia já faz e que na realidade ela vai passar a fazer isso de forma exclusiva para dar continuidade ao trabalho e buscar essa reestrutura em termos de condições de trabalho, porque a polícia tem capacidade, muitas vezes ela não tem estrutura para investigar. E isso a gente precisa, num país que está vivendo o que o Brasil está vivendo, de complexização dos crimes, não deixar uma polícia
desguarnecida e enfraquecida diante de um mal que vem crescendo, que é o crime organizado e de alto poder de enfrentamento. Nós estamos falando de policiais que perdem a vida, de armas. Eu vou lhe dar só um exemplo, Elias. Ocorreu em 2005 o plebiscito para saber da proibição do comércio de armas de fogo e munição. As pessoas foram orientadas a votar, e a campanha toda levou a discussão nesse sentido, como se fosse a legítima defesa. O que estava sendo debatido era a proibição ou não comércio de armas de fogo e munições, ou seja, era um instrumento que iria favorecer o trabalho da polícia, ou seja, o controle sobre esse comércio, e a população simplesmente votou no não. O que era o não? Era não proibir o comércio de armas de fogo e munições, ou seja, acabou liberando um instrumento que dificulta o controle do tráfico, das organizações criminosas, por parte de uma discussão que foi colocada dessa forma. A gente precisa trazer para o foco da discussão o cerne dela, que é exatamente o papel das polícias na investigação criminal, que é central, é ela que está na ponta, é ela que enfrenta ali diretamente os embates com os crimes, é ela que vai para a zona de tiro, é ela que desfaz situações que estão de imediato representando risco à sociedade, e é ela que não tem o aparelhamento devido. Você vê as estruturas de carreira na nossa polícia, nós estamos lutando aqui até no Estado para melhorar essas estruturas de Estado, já houve um avanço nesse governo significativo, a tendência é que a gente possa avançar mais, mas a gente precisa ter essa capacidade cada vez mais de isenção, de investigação, principalmente no campo criminal, e volto a frisar, e aí é uma questão realmente até de visão diferente. Nós não temos como entrar aí na competência de requisição do Ministério Público, ele vai poder continuar requisitando tudo no inquérito, desde a sua instauração até a requisição. Uma coisa que o delegado não tem é o poder de sanear, ele tem 10 dias quando é réu preso e 30 quando é réu solto. Ele tem que apresentar um inquérito nesse tempo, ele não pode sanear. No caso do juiz, ele pode sanear, o Ministério Público pode sanear o seu parecer, e o delegado não tem isso. Nós precisamos de mais precisão, mais estrutura, né, para proceder a essas investigações. Enquanto não se dá estrutura, que a gente sabe que estrutura para a polícia envolve orçamento, envolve dinheiro. Enquanto não se dá essa estrutura para a polícia, quem é que vai investigar se está sendo retirado dos outros órgãos esse poder de investigação? Até que se faça um orçamento, até que se dê toda essa estrutura, a gente sabe que isso é uma coisa a médio e longo prazo, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, um órgão que não tem estrutura do dia para a noite ter essa estrutura. O que eu continuo defendendo é quanto mais gente combatendo a corrupção, melhor. Então, a gente não quer exclusividade, a gente não quer, pelo contrário, a gente quer a polícia trabalhando muito e a polícia trabalhando bem. E a gente só atuar aonde a polícia não consiga chegar, só atuar onde a polícia, nessa ausência da polícia. Então, a gente não quer exclusividade de nada, né? O próprio Código de Processo Penal fala que o inquérito policial ele não é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Então, se ele não é imprescindível, até com documentos que o Ministério Público receba, que tenha provas, ele pode entrar com ação penal. E, repito, a gente não quer exclusividade, a gente quer parceria, quer a polícia estruturada, trabalhando muito, trabalhando bem, mas que todos os órgãos possam investigar, inclusive comissões parlamentares de inquérito, Banco Central, COAF, tribunais de contas. Muitas ações penais que a gente entra contra prefeitos lá são de investigações feitas pelo Tribunal de Contas, que chegam lá, que tem lá seus auditores formados em economia, em administração, em engenharia, em contabilidade, e as ações penais são baseadas nessas investigações feitas pelos tribunais. Então, quanto mais gente no combate à corrupção, melhor. Simone, só para a gente finalizar o teu raciocínio e para o intervalo. Não, acredito que nós estamos apenas vendo por ângulos diferentes, mas nós queremos a mesma coisa. Na verdade, a gente vê que isso é imprescindível nesse momento, a PEC, por trazer essa necessidade premente. Nós acreditamos que a polícia já investiga e tem que continuar investigando, ela já faz esse papel, é ela que está ali diretamente nos distritos, nas circunscrições, nos bairros, e o que nós vemos na PEC é a oportunidade dessa estrutura se expandir, o reconhecimento dessa prerrogativa, dessa atribuição, que é a investigação criminal. É só esse tipo de investigação, porque a polícia só investiga dentro do que o Código de Processo Penal estabelece, permite, como já bem frisou
a doutora Jussara, e também porque nós vemos nisso a grande oportunidade de trazer, além desse debate contra as atribuições, que faz parte do próprio processo de melhor clareamento das atribuições das instituições num regime como o nosso, porque a República não está perfeita, ela precisa ir aprimorando suas instituições, reconhecer o papel da polícia, que é o que ela já faz, investigar, continuar investigando, mas com estrutura. Vamos agora para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco para o último bloco.